Boa noite, meus irmãos e irmãs. Vamos então começar a nossa palestra de hoje, um momento de prece, de reflexão. Vou pedir para que todos sentem confortavelmente nas cadeiras, coloquem os pés no chão e fechem os olhos por alguns instantes, quem quiser. E assim nós nos desconectamos de tudo aquilo que nos prende lá fora, das nossas preocupações, dos problemas, e nos colocamos em sintonia neste momento com o nosso eu superior e com o Mestre Jesus, nosso querido Mestre Jesus, que disse que estaria entre nós presente sempre que estivessem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, em nome de seu Evangelho, que é o amor. Então, em nome deste amor, nós vamos nesse instante começar a nossa conversa de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, nós aqui nas palestras seguimos alguns roteiros, outras vezes falamos sobre temas pertinentes com aquele dia, com aquele mês. No mês passado, última vez que eu vim aqui, que dei a palestra, nós trabalhamos o tema do suicídio, lembram? Alguns de vocês estavam aqui. E essas palestras nossas, elas ficam gravadas ali no YouTube. É só você colocar Comunidade Espírita Ramatiz que você vai ter acesso a todas as palestras que nós damos aqui. Essa palestra especificamente sobre o suicídio, eu mesma fui escutá-la novamente e vocês sabem que às vezes a gente está dando a palestra e a gente é inspirado, não é? Pelos espíritos superiores, os dirigentes da casa, e foi interessante porque, ouvindo novamente, eu percebi algumas coisas que eu não me lembrava de ter dito. Então, é uma das palestras que eu acho que vale a pena, porque esse tema segue atual. A gente estabelece a Sociedade de Psiquiatria Brasileira, mas isso é algo que acontece a nível de outros países também. A gente celebra esse mês de setembro, que a gente chama de Setembro Amarelo, como um mês dedicado a essa temática. E nós aqui trabalhamos muito a questão da prevenção e do acolhimento, tanto às famílias que estão aqui, quanto a esses espíritos que, em função deste momento de desespero, de crise, de depressão, ou seja por que motivo for, interromperam a sua vida, a sua encarnação, mas seguem vivos no outro plano. Então, é muito importante a gente estar sempre atento e termos o Espiritismo como uma ferramenta muito importante na abordagem desse tema. Hoje nós estamos aqui com o livro Vinha de Luz, que é um livro que nós recomendamos muito para todos, porque é uma coleção de palestras de Emmanuel, baseadas no Evangelho do Cristo, psicografadas por Chico Xavier. Existe uma coleção de livros, não é? Caminho, Verdade e Vida, Pensamento e Vida, Vinha de Luz, não é? Fonte Viva. São livros que nos ajudam em casa para uma leitura rápida, um momento do culto no lar, de manhã cedo, quando acordamos, ou à noite, quando vamos dormir. Nós temos o costume de abrir ao acaso e, invariavelmente, nós percebemos que aquela mensagem era
o que a gente precisava para aquele momento que a gente estava passando. Então, aconselho vocês a terem em casa alguns desses livros. A mensagem de hoje, ela é a mensagem 23 deste livro, e o título é E olhai por nós. É uma passagem do Evangelho de Lucas, uma passagem muito importante, simples, direta e muito profunda, como é todo o Evangelho do Cristo. E olhai por nós, quer dizer, e olhai por vós. Eu li errado. E olhai por vós. É um conselho de Jesus para que nós olhemos por nós. Então Jesus está dizendo: e olhai por vós. E olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. Glutonaria vem da palavra glutão, não é? Desses pensamentos voltados só para o alimento do corpo físico, o abuso na alimentação do corpo físico, não é? Quantas vezes nós nos perdemos nesse transtorno, nesse desvio da glutonaria? Então, aqui é um alerta de Jesus, através do Evangelho de Lucas, que Emmanuel vai destrinchar e nos explicar melhor. Também que não aconteça que vossos corações se carreguem de embriaguez e de cuidados desta vida, querendo dizer aqui das questões desta vida material. E venha sobre vós de improviso aquele dia. Então, essa passagem do Evangelho de Lucas, ela é muito importante, impactante e extremamente atual. Extremamente atual. Porque passado aí mais de 2000 anos, nós ainda estamos tão presos à matéria, não é verdade? Nós ainda estamos ocupando os nossos corações de questões que não são as questões mais importantes desta vida. E nós não damos espaço nos nossos corações para aquilo que de fato importa, as questões do nosso espírito, porque nós somos seres espirituais, vivendo aqui uma experiência terrena, mas nós somos espírito. E quando esse corpo físico adoece e morre, o espírito continua vivo. Essa é a grande lição e o grande ensinamento que a doutrina espírita nos traz, não só através da sua filosofia, mas também através da ciência, da comprovação de que a vida de fato continua. E essa comprovação veio e vem através das inúmeras mensagens dos espíritos desencarnados para nós. Espíritos de familiares nossos, espíritos de pessoas que, quando vivas, eram pessoas notórias, conhecidas, poetas. Nós temos a primeira obra desse grandioso médium, Chico Xavier. Ele, como uma das suas primeiras missões na sua psicografia, ele psicografou centenas de poemas e de poesias que se reuniram no livro chamado Parnaso do Além-Túmulo. É um livro imperdível de termos em casa. Você tem ali Olavo Bilac, você tem ali Alta de Souza, você tem grandes poetas, não só brasileiros, mas portugueses também, que vêm através da psicografia de Chico Xavier nos provar que a vida continua e que o espírito, depois
da desencarnação, depois do desencarne, ele continua sendo aquele espírito, com todo aquele conhecimento, com aquele campo de informações que ele foi adquirindo através de todas as suas vidas. E ele traz também as dores, os sofrimentos, os traumas que não foram transmutados, integrados, trabalhados nesta vida. Daí a importância, né, do espiritismo ao lidar com as questões do suicídio, porque muitas vezes, num ato de desespero, de uma profunda dor, aquela pessoa tem a ilusão que, tirando a vida do corpo físico, ela vai ter um alívio de sua dor, que é um ledo engano, porque ao despertar no plano espiritual, a pessoa se depara com a vida que continua. E pior, se depara com a mesma dor. Quisera que fosse a mesma dor, porque essa dor vai ser pior ainda, porque do outro lado, com a consciência ampliada, ele é tomado imediatamente de um profundo arrependimento. E ele pode perceber, porque os laços familiares amorosos continuam existindo, e ele vai sentir a dor dos entes queridos que ficaram para trás, aumentando mais ainda o seu calvário. Mas nós sabemos que Deus é infinitamente bom, e nós sabemos que esses irmãos são acolhidos, e no tempo certo, às vezes esse tempo é longo, tratam-se de anos e anos, mas no tempo certo, e a depender de uma série de fatores, esses irmãos terão a oportunidade de uma nova vida, de uma nova encarnação, onde eles poderão trabalhar as questões que agora foram agravadas com aquele ato do suicídio. Mas aqui, Emmanuel está nos alertando para o perigo, não é? Que nós, na ilusão de que estamos vivendo essa vida como vida única, e na ilusão de que a nossa felicidade está em adquirir bens, em termos poder, em termos recursos apenas financeiros, não que nós não tenhamos o direito e que não devamos buscar o progresso, não devamos buscar o nosso aprimoramento pessoal, científico, de trabalho. Nós estamos aqui para crescer também nesses aspectos e queremos e merecemos ser recompensados financeiramente pelo nosso esforço. Mas a questão está quando nós nos esquecemos do verdadeiro propósito da nossa vida e transformamos a nossa vida apenas em adquirir bens, adquirir poder, principalmente sobre os outros, na ilusão de que assim estamos desenvolvendo, estamos crescendo e vamos alcançar um dia uma felicidade. E nós sabemos que não é bem assim que acontece. Então, Emmanuel vai nos esclarecendo. Ele diz assim: em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte. Quando nós nos colocamos apenas no objetivo de adquirirmos bens materiais ou mesmo conquistas no campo material, não é? Conquistas imediatas, e nós não temos isso, não temos essa resposta imediata, isso nos causa uma profunda frustração. Isso nos causa muitas vezes um desespero, e esta é a causa de muitos de nós, de muitas pessoas, buscarem nos vícios, nas drogas, não é? Uma tentativa de preencher essa frustração e esse vazio. Então, aqui tem um alerta muito importante para que possamos compreender essas estratégias
que o espírito encarnado, mas sem uma noção da vida espiritual, sem uma noção da sua própria condição de espírito, acaba caindo nessas armadilhas. Essas armadilhas não estão só na ganância, não é? Pela questão do dinheiro, e não está só também no uso abusivo de drogas, de álcool ou de outros vícios, mas ela está também num desregramento que tem sido causa de muitos transtornos mentais, ou transtornos mentais que vão se desenvolver nesta mesma encarnação, ou transtornos mentais que vão condicionar as encarnações futuras numa tentativa de resgate, que são as dependências, os vícios, as perturbações no campo da sexualidade. Nós que trabalhamos com os transtornos psiquiátricos, os transtornos mentais, e principalmente quando nós trabalhamos sobre um olhar espírita, eu posso afirmar para vocês que os casos mais difíceis de serem tratados são aqueles onde aqueles indivíduos estão completamente tomados, absorvidos, adoecidos por uma sexualidade desregrada, confusa, aquele vício do prazer sexual e que a leva homens e mulheres muitas vezes a cometerem delitos, abusos sexuais terríveis, não é? O Brasil é um país, infelizmente, campeão nesse campo dos abusos. E as crianças, os meninos e as meninas são os mais afetados. E esses traumas, eles levam a pessoa, e a pessoa carrega esses traumas por toda uma vida. E é preciso todo um trabalho terapêutico, espiritual, para que essa pessoa possa, então, integrar essa experiência e seguir adiante. Mas é muito difícil, principalmente quando esse trauma acontece dentro da casa, com algum familiar. É muito difícil. Não digo que seja impossível, é possível sim que essa pessoa, através de um tratamento intensivo, terapêutico, médico, espiritual, ela possa se desvencilhar deste trauma e seguir a sua vida adiante de forma saudável, mas não é fácil. E o que leva muitas vezes indivíduos que aparentemente são pessoas íntegras, aparentemente são pessoas saudáveis, a cometerem esse tipo de delito? O transtorno, a confusão, a ilusão, não é? E muitas vezes esses indivíduos estão trazendo essas experiências e esses traumas de outras vidas. Isso é muito complexo, mas é importante a gente estar atento. É importante a gente estar atento, inclusive, enquanto pais, porque hoje estamos vivendo, na minha opinião, um momento em que muitos pais estão completamente perdidos na educação dos filhos, que não sabem como lidar na educação dos filhos. Muitas vezes deixam os avós pasmos, e às vezes esses avós também não têm acesso, não sabem como lidar com essa situação. São crianças que desde pequenas estão tendo livre acesso aos celulares, à internet, a pornografias, que vão moldando o cérebro da criança e que depois esse transtorno fica muito difícil de ser revertido e tratado. Prestem atenção. Prestem atenção nos malefícios de um instrumento tão maravilhoso, que poderia ser aquele instrumento que viesse ao mundo e ao planeta Terra para trazer paz, para trazer conexão, para trazer o fim das discriminações, dos racismos, que é a internet, não é? Veja que instrumento maravilhoso. Você está aqui, você está se comunicando com o mundo inteiro. Aquilo que acontece lá do outro lado, você vê na mesma hora.
Por um lado, é maravilhoso. Por outro lado, que pena, como o ser humano ainda está atrasado, como nós ainda nos alimentamos do ódio, da guerra, como nós ainda fechamos os olhos para aqueles dirigentes e para aquelas nações, aqueles governos que usam do poder, da arma, para destruir outros povos, sendo que a gente já podia há muito tempo ter uma situação de paz no planeta Terra. Não só de paz, mas de paz, de alegria, de alimento, de troca, não é? De amizade. Tão maravilhoso. Eu tive a bênção e o apoio dos meus pais de ter morado fora quando eu era jovem. E depois, mais velha um pouco, segui nessa trajetória de conhecer outros países, e morei um tempo em outros países, e eu tenho uma alegria enorme em conhecer pessoas diferentes, outras nações, conhecer pessoas de outras religiões. Como isso é maravilhoso! Como é maravilhoso perceber que o ensinamento de Jesus, ele não é contraditório com nenhuma dessas religiões que nós sabemos existirem. Não é diferente, porque no íntimo, no âmago do ser humano, o que une, o que forma as pessoas é o amor. Existe um cientista chileno que eu gosto muito, que se chama Humberto Maturana. Talvez alguns de vocês conheçam. Humberto Maturana é um grande professor de biologia, que começou a faculdade de medicina, mas quando ele estudou biologia, ele se encantou e ele resolveu ser um biólogo. E ele foi um biólogo, ele desencarnou alguns anos atrás, mas ele foi um biólogo que impactou a medicina, a psicologia de forma muito significativa. Humberto Maturana dizia assim: a qualidade que funda o humano é o amor. E quando nós estamos distantes desse amor, e aqui ele não está tratando apenas do amor romântico, ele está falando do amor como essa qualidade que nos tira daquele lugar onde eu acho que eu sou a mais poderosa, que eu sou única, que eu sou único, que eu sou maior do que o outro. Não, aquela qualidade amorosa que nos conecta com o outro. Mesmo que esse outro seja muito diferente de mim, mesmo que esse outro tenha visões, inclusive ideológicas, políticas, muito diversas da minha. Às vezes nós pensamos uma coisa, o tempo passa, a gente conhece melhor, estuda mais e a gente muda de opinião. Portanto, não tem justificativa nós alimentarmos em nós o ódio, o preconceito contra pessoas que naquele instante são um pouco diferentes de nós. E essa lição está falando sobre isso. Está falando do risco de nós carregarmos os nossos corações com essas questões que são deste plano físico material, esquecendo das verdadeiras questões que devem nos nutrir e nos guiar, que são as questões da espiritualidade, da nossa condição de espíritos imortais. Segue aqui Emmanuel. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições do vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Eu me lembro atendendo uma vez uma família muito simples, nesse hospital que eu trabalhei muitos anos e agora voltei a trabalhar, que é a Casa de Eurípides, em Goiânia. E eu atendi uma criança, um menino de uns 9 anos, que veio com um quadro depressivo e pensamento em suicídio. E eu cuidei dessa criança, pedi que viesse também o pai, porque vinha só a mãe, aí depois a mãe veio também, veio o pai. E eu trabalhei muito com essa criança, né, mediquei, trabalhei, conversei e fiz uma amizade com aquele menino. Um menino muito inteligente.
E eu perguntei para ele assim, como é que é a hora, aliás, perguntei para a mãe, como é que é a hora do almoço lá na sua casa? Ela disse assim, a gente não almoça todo mundo junto não, porque os meninos chegam da escola uma hora, ou meu marido não vem, não sei o que, tudo. Aí o menininho falou assim, e essa hora, doutora, a gente fica assistindo televisão. Eu falei, vocês assistem televisão na hora do almoço? Ele fazia assim com a cabeça, assistimos. Aí a mãe falou assim, olha, se não ligar a televisão, doutor, ele não come. Então eu ligo a televisão para ele comer, porque ele distrai e come. Esse é um dos maiores equívocos que nós temos como pais, como mães. O momento da alimentação, desde o bebê bem pequenininho, e eu sou daquela sogra chata que agora eu tenho um netinho que é a coisa mais linda desse mundo. E eu fico, minha norinha é muito gracinha, mas eu fico ligando para ela falando assim, já tem a cadeirinha? Ele senta na cadeirinha, ele almoça junto com vocês? Sim, sogra, ela fala, ele almoça junto com a gente. É bebezinho. E aí eu já fico falando assim, pelo amor de Deus, mantenha esse menino longe de celular. Não, sogra, nós vamos dar só quando ele fizer 1 ano, de brincadeira. Ela fala isso para me provocar de brincadeira. Eu falei, pelo amor de Deus, nada de celular para o meu netinho com 1 ano de idade. Mas essa é a realidade que nós temos por aí. O celular distrai, o menino fica vendo aquelas coisinhas ali, ou põe o menino para assistir televisão. Eu me lembro de uma paciente que me dizia que a única hora que ela tinha calma é quando ela punha o menino de frente à máquina de lavar. Que aí a máquina estava lavando a roupa, o menino ficava parado olhando ali. Quer dizer, é uma criança que está desenvolvendo um déficit de atenção. O que essa criança quer é o olhar, é a atenção da mãe, do pai, do irmão. Esses dias eu recebi nesses Reels que a gente recebe no Instagram, né? Não sei se alguém de vocês viu, mas a coisa mais linda é um menininho lá do Rio Grande do Sul que ele ajuda o pai na fazenda. Você viu isso? Que coisa mais lindinha! O menino pequenininho, ele dá comida para as galinhas e dá um beijinho em cada galinha. Ele dá comida para os porcos e abraça os porquinhos. Ele cuida, ele planta, ele sabe. É um menino, acho que ele não tem 9 anos, é um menino menor, né? Ele deve ter uns 6, 7 anos. E depois a pessoa entrevista ele sabe tudo sobre a natureza, sobre as plantas, sobre como plantar, sobre a hora de colher, sobre a qualidade. Aí ele vai, pega lá os pepinos, né? E aí ele fala, não, esse aqui já está maduro, já está pronto, esse aqui não. Gente, essa criança, ela está se desenvolvendo enquanto um ser espiritual, contato com a natureza. Isso é tão importante. As crianças de hoje estão perdendo esse contato. As crianças não sabem o que é uma dança de roda, o que é passar um anel, a não ser que a escola traga esses hábitos e essa cultura. Tem muita escola que faz isso. Então, gente, vamos prestar atenção, porque depois o menino chega com seus 8, 9 anos, ele já não obedece pai nem mãe, ele já perde aquela noção de autoridade. Aí vem as tais das telas, né? E os jogos de computador. E aí os mais pobres têm mais vantagem, porque os mais pobres não têm condição de ter um PlayStation, uma coisa aqui, então ainda brinca na rua, tem mais vantagem, porque os meninos mais ricos, com mais condição econômica, estão presos nessas tais telas 8, 10 horas por dia. Eu sei porque eu atendo esses meninos no meu consultório. E eles falam para mim, quantas horas você fica? Aí ele faz as contas, tudo. Depende, doutora, se é final de semana, são 8 ou 10 horas. Você não tem uma bicicleta? No condomínio tem uma piscina? Tem, mas a gente não gosta não, eu prefiro ficar jogando. E ficam. E os pais não têm autoridade. Você chama o pai, chama a mãe, você explica, você fala, entra pelo ouvido, sabe, não, doutor, mas é muito difícil. A senhora não sabe, porque a senhora é de outra geração. Mas eu sou de uma geração e de uma profissão que eu estou vendo as consequências de tudo isso. Isso é falta de noção do que é a educação real. Trazer as crianças para a religião, isso é importante.
Não precisa ser do espiritismo. Pode ser o catecismo na igreja católica, pode ser a evangelização numa igreja evangélica ou numa igreja budista, não é? Pode ser que seja um outro tipo de religião, que a família não tenha nenhuma religião, mas reúne uma vez por semana para conversar sobre a vida, para saber como é que estão as coisas, que passeie com os filhos, que brinque com os filhos. Quantas vezes a receita que eu dou escuta, esse menino magrinho, você vê que o menino está desnutrido, não é que falta a comida em casa, não, tem condição muito boa, o menino está desnutrido de afeto. A criança precisa do toque, o bebezinho precisa de toque. Se a criança não tem esse aconchego, esse olho no olho, por que o bebê quando está mamando, quem já amamentou sabe como é que é isso? O bebê quando está mamando ali, ó, você tem que estar olhando nos olhos dele. Se você distrai e conversa com alguém, ele para de mamar. É ou não é? Quem já deu mamar aqui sabe como é que é. E mesmo que não dê o peito, está dando uma mamadeira, naquela hora precisa ter uma atenção plena. Atenção plena. É isso, gente, que vai prevenir as doenças mentais. A Casa de Eurípides está cheia de adolescentes, transtornos de personalidade, borderline, se cortando, tentativas de suicídio. É uma tristeza. Eu trabalhei lá de 2000 até 2010. Depois eu saí e agora eu voltei. Quando eu trabalhei nesses primeiros anos, de 2000 até 2010, não tinha esse tanto de adolescente com esse tipo de patologia. Agora eles ocupam quase todas as vagas do apartamento lá particular. São crianças e são jovens que têm todas as condições econômicas. Estão lá, não é pelo SUS não, estão internados pelos melhores convênios, mas pelo SUS também, na enfermaria do SUS também, você tem esse tipo de doença também. Isso é muito triste. É muito triste. São crianças carentes. E normalmente você vai atender a mãe também está precisada, a mãe também tem um transtorno, muitas vezes, de ansiedade, de depressão. E por sua vez, o pai não sabe o que fazer, ou está ausente, ou às vezes tem um vício no jogo, ou uma dependência química. Às vezes não tem nada disso. Às vezes são pessoas que estão trabalhando, pessoas corretas, mas não tem aquele tempo para estar ali. Não criaram os filhos no hábito de estar ali. Vejam, nós perdemos essa questão, por exemplo, de pedir que os filhos tomem bênção da gente, não é? Eu mesma, quando meus filhos eram pequenos, eu pedia bênção para o meu pai e para minha mãe a vida toda, para os tios, para os avós, a bênção meu pai. E que saudade eu tenho, porque meu pai dizia assim, Deus te abençoe e eu te abençoo também, minha filha. E me dava um beijo na testa. Isso me marcou profundamente, essa bênção que eu recebia do meu pai e da minha mãe. E eu não fiz isso com os meus filhos pequenos, mas depois, estudando mais, constelação familiar, não sei o quê, eu aprendi que os filhos precisam pedir a bênção para os pais. Meus meninos estavam assim, um estava com 12, a outra com 7. Eu falei, será que dá tempo ainda? Eu reuni com eles e falei assim, ó, meus filhos, eu cometi um errozinho aqui, porque eu não pedi para vocês tomarem bênção de mim, mas agora eu vou pedir. Eu quero que vocês tomem bênção de mim antes de dormir, ou quando vocês forem sair para algum lugar. Eles falaram, ah não mãe, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza. E eles passaram a pedir a bênção e gostaram daquilo, acreditem. A bênção, minha mãe, eu falava assim, punha a mão, tem a bênção completa, tem que beijar a mão da mãe. Gente, isso é tão simples, não é? Nós estamos perdendo isso. O ser humano tem necessidade de ser confirmado. Quando a criança nasce, ela precisa do olhar da mãe. Hoje a medicina já sabe que é um grande equívoco. Nasce um bebê, tira o bebê, fica 5 horas em observação. Que observação é essa? O menino saiu ali da barriga da mãe, ficou 9 meses ali. O menino sai, o menino quer a mãe, ele quer mamar na hora que ele sai. Não é assim? Mas não,
Até pouco tempo atrás tinha essa prática. Hoje ainda tem um pouco. Tudo bem que foi um parto difícil, uma cesariana que complicou, aquela mãe está exausta, não é? Mas está ali o pai, está ali a avó, fica com a criancinha ali perto, porque esse momento de afastamento, longe da mãe, causa um trauma naquele ser. E muitas vezes na idade adulta, ele vai se lembrar desse trauma de afastamento prematuro com relação à mãe. E se acontece dessa criança ter qualquer situação que ela precise ir para um UTI, ou a mãe tem qualquer complicação que fica mais tempo longe do filho, essa criança vai também desenvolver uma espécie de um trauma, que isso vai ter que ser trabalhado, vai ter que ser compensado. Então, o que nós estamos trazendo aqui hoje são coisas muito simples. Não precisava nem de Emmanuel, através de Chico Xavier, não é? Não precisava, tá certo? Mas vejam que Jesus, com a sua sabedoria, não é? Ele traz uma mensagem, um ensinamento que valia para aquele tempo lá, mas que vale muito para esse tempo aqui agora. Nós precisamos olhar para nós e para o que nós estamos fazendo na nossa encarnação. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Nós somos responsáveis pela nossa vida, não é, dona Cláudia? E a senhora está cuidando bem da sua vida, está muito bonita com esse cabelo novo, viu? A gente tem que cuidar, tá certo? A gente tem que cuidar em todas as idades. Cada idade tem uma beleza, ou não é? Cada idade tem um cuidado especial que a gente tem que ter. Mas a gente precisa cuidar não só do nosso corpo, mas cuidar da nossa alma, do nosso espírito. Tá certo que para nós ocidentais é muito difícil essa coisa da meditação. Meditação é uma forma de se conectar com o nosso eu superior. Quem consegue é uma beleza, mas muita gente não consegue, porque é difícil, não é da nossa cultura. Porém, nós temos hoje uma prática meditativa que é muito do Ocidente, que se chama mindfulness, meditação plena, ativa, uma mente plena, que é o que vocês estão fazendo aqui agora. A grande maioria de vocês, se não todos, eu sinto isso, que vocês estão muito presentes. Vocês estão escutando de fato. Não só escutando com os ouvidos, mas escutando com o coração. É ou não é verdade? Então, essa presença que vocês estão aqui agora, essa qualidade de presença, é algo que você pode cultivar, desenvolver e ter durante toda a sua vida. Em casa, com sua família, no trabalho, no trânsito. Se você está plenamente presente no trânsito, pode ter certeza que os caminhos vão se abrir mais para você e você vai ter menos acidentes. Pelo menos menos estresse, porque a gente quando não está, a gente está dirigindo, mas o pensamento está lá no que a gente tem que fazer quando chegar no lugar, se chegar, a gente se dispersa. E essa atenção plena, ela nos ensina a trabalhar com a respiração e você está presente, o tempo todo presente, sentindo o corpo. Como é que está meu pé direito? Como é que está meu pé esquerdo? Se eu estou com a mão no volante, eu estou sentindo o tato? Como é que está esse volante? Isso é um ensinamento que muitos filósofos, terapeutas, muitos que viveram muito tempo lá no Oriente, praticaram muito meditação, não é? Trouxeram para o Ocidente e desenvolver essa prática mais fácil para nós aqui, da atenção plena. Ok? Isso tudo é espiritualidade, né? Nós já estamos chegando aqui no nosso horário. Eu vou pedir para vocês, então, para a gente fazer um pequeno exercício desses de atenção plena. Pedir para vocês fecharem os olhos. Quem tiver com celular, deixa o celular um pouquinho para depois. Vamos respirar, sentindo bem o nosso corpo. Sentindo os pés tocando o chão e alinhando a nossa coluna com o alto.
como se tivesse um fio de ligação que descesse bem no topo da nossa cabeça, aqui onde a gente tem a nossa antiga fontanela, onde é o nosso sétimo chakra. Vamos sentir então esse fio que vem do alto, desce aqui por esse chakra, desce por dentro, desce pela coluna e vai até a base do períneo e depois até o chão. E nós nos sentimos então nesse alinhamento com o alto e com o chão, com o céu e com a terra. Vamos perceber nesse momento que nós podemos estar completamente presentes. Qualquer pensamento que venha, que nos rebenta lá para fora, nós olhamos e voltamos a nos conectar com a nossa respiração. O ar que entra e o ar que sai. O ar que entra enche os nossos pulmões, amplia as nossas costas e o ar que sai pelo nariz ou pela boca, num processo de equilíbrio da nossa energia. Como nós aprendemos com os mestres da medicina chinesa, esse equilíbrio da energia yin e yang, céu e terra, por nós, em nós. E nesse estado de atenção plena e de equilíbrio, vamos até o nosso coração e vamos preencher o nosso coração nesse momento de uma qualidade amorosa. Primeiro por nós mesmos, por quem nós somos, por tudo que nós já vivemos, tudo que nos move, que nos moveu, que nos traz até aqui. Respire, sentindo no coração este preenchimento dessa energia, dessa essência que é você, nesse amor por você mesmo. E depois vamos deixar que venha à nossa mente a lembrança de alguém que nós amamos muito. E vamos experimentar essa qualidade amorosa diante daquela outra pessoa. Pode ser um filho, um netinho, um companheiro, a companheira. Escolha uma pessoa que naquele momento represente o que tem de mais sublime na sua qualidade amorosa, o seu amor pelo outro. Imagine esse amor se expandindo agora e abraçando todos da sua família, sem exceção. Quando todos da nossa família têm um lugar no nosso coração, nós estamos em paz. Experimente essa paz agora. Você pode. Você pode dar um lugar no seu coração para todas as pessoas da sua família. Aqueles com quem você afina mais, que você afina menos, que você concorda ou discorda, todos têm um lugar nesse momento no seu coração. Expanda essa qualidade amorosa para a vizinhança, para as coletividades, para a cidade, para o país. E vamos ter por um instante uma experiência onde nós expandimos o nosso amor por todo o planeta Terra, esse planeta governado pelo Mestre Jesus. Que nesse momento cada um de nós seja uma centelha luminosa, uma vela acesa de paz, de esperança, de amor, de cuidado para com o nosso planeta, nossa casa. Experimente fazer o caminho inverso agora e chegar até aqui onde você está. Sentir o seu corpo tomado dessa energia amorosa. Respire
e se sinta conectado agora com aqui a comunidade Ramatiz, este salão, este momento, você, seu corpo, seu espírito encarnado aqui nesse momento. E é nesta sintonia, nesta conexão, que nós vamos convidar os nossos irmãos médiuns para que possam ministrar o passe. Permaneça nessa conexão, para que você possa expandir essa transmissão de energia que você recebe agora. Intencionalmente, você a recebe, a aceita, a acolhe e a expande ao seu redor. E assim, nós vamos encerrando esse momento de hoje, agradecendo a oportunidade que tivemos de estarmos aqui e que possamos, durante toda a semana, permanecer em sintonia com o nosso eu superior. Que Jesus nos abençoe, que assim seja.